refúgio e fortaleza é Deus. Abrir a palavra de Deus, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37. Irmãos, vamos ler todo o capítulo, tá? Acompanhe com os olhos, irmãos, diz assim. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Tendo José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e a teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e molharam no sangue.
e enviaram a túnica atalada e mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Trementes, os medianitas venderam José do Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo, ó Pai, a nossa oração é que o Senhor prepare o nosso coração. Tira, Deus, do nosso coração qualquer tipo, qualquer barreira, algo que impeça, Deus, da Tua palavra penetrar. Ó Deus, que o nosso coração esteja como uma terra boa para receber essa semente que é a Tua palavra, a exposição da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, usa o Teu Espírito Santo para falar a cada coração aqui e vai ouvir, em nome de Jesus. Amém. Que texto, irmãos? Nós vamos tratar toda a história de José, né? Não hoje, logicamente, mas nos próximos domingos, começando aqui no capítulo 37, quando entra em ação a história narrativa de José, até o final de Gênesis, capítulo 50, cujo tema geral de todos esses 13 capítulos será como responder ao mal. O que é que nós vamos fazer diante da maldade que é ocasionada na nossa vida. Esse é o tema geral desses 13 capítulos, mas o tema desse capítulo 37 aqui que nós vamos tratar é algo parecido com a bondade de Deus escondida em meio à maldade do homem. Escondida no sentido de que muitas vezes nós não enxergamos a bondade de Deus quando estamos passando pelos problemas da nossa vida. Porque de fato é difícil enxergar a bondade de Deus, mas ela sempre está lá, mesmo que esteja escondida. Irmãos, porque muitos são os problemas familiares. Quando pensamos em famílias, as nossas dificuldades são muitas, é bem verdade. Sempre pensamos nas nossas histórias, né? Problemas nas nossas casas, problemas com nossos pais, problemas com a nossa mãe, problemas com os cônjuges, com o marido, esposa, problemas com nossos irmãos, problemas com nossos amigos mais próximos. Quando se fala de família, são muitas histórias difíceis e tristes, de problemas, de discussões, de ideias diferentes, porque são pecadores convivendo com pecadores. E aí existe conflito. Inclusive não só com o outro, mas no nosso conflito pessoal, no nosso sofrimento pessoal, na nossa história pessoal. E muitas vezes o que passamos no passado, um trauma que nós tivemos no passado, as nossas dificuldades que vivemos no passado, explica muitas das nossas ações hoje no presente. Uma forma de pensar, a forma de agir no dia a dia, baseado muitas vezes naquilo que aconteceu, das dificuldades do passado. E por que pensamos isso, né? Por que agimos assim? E aí algumas ciências desse mundo vão nos explicar que, olhando para trás, né? Quando nós olhamos para a nossa infância, para a nossa adolescência, onde nós sofremos traumas muitas vezes, e foram traumas que ficaram, que chegaram e ficaram, fizeram morada no nosso coração, que quando passamos por problemas difíceis, por morte, por assassinato, por estupro, qualquer coisa assim, do menor ao maior, esses traumas, eles alocam-se no nosso coração, eles fazem morada, e nós agimos e justificamos as nossas ações de acordo com aquilo que aconteceu no passado. Temos vários exemplos, irmãos. Pessoas que foram, por exemplo, abusadas na infância e hoje são homossexuais. Existe um índice muito alto disso, né? Ou não só isso, mas qualquer tipo de abuso moral. E por isso eu me justifico dizendo: eu fui abusado moralmente, por isso não preciso ter moral, ética, eu vou viver da forma que eu quiser e falo como eu quiser. Outros que talvez cresceram vendo o pai bater na sua mãe e agora repetem a mesma história porque se acham justificados por isso. Eu vi minha mãe apanhar por anos e anos e ela ficava calada, e por isso agora eu também tenho o direito de fazer isso com a minha esposa.
Esses traumas, irmãos, vão fazendo com que a minha conduta seja marcada por uma explicação que já aconteceu do passado. Eu faço isso porque no passado fizeram isso comigo. Eu posso me justificar diante de Deus porque dizendo, eu vi o erro, eu vivi no erro, e a minha infância, a minha adolescência, eu fui ensinado assim, através de palavras, através de atitudes, por isso agora eu posso fazer. Inconscientemente, a nossa mente, o nosso coração é inclinado a isso. Por isso que em muitos consultórios, ao tratar pacientes assim com traumas do passado, eles fazem com que a pessoa traumatizada volte àquele momento, a vivenciar todo aquele momento de angústia e de dor, para tratar isso aí, voltando ao passado, para dizer, esqueça, negue isso. Você se sente culpado, a culpa aconteceu no passado, então esqueça, negue esse problema, viva a vida agora, esqueça isso. Mas o Evangelho não trata a culpa assim, irmãos. O Evangelho nos traz outra perspectiva, não é esquecendo o pecado, ou a culpa, ou o trauma. Se não houvesse outra alternativa para a minha ação, senão aquilo que fizeram comigo no passado, a história de José não deveria existir aqui. Porque quem mais teve trauma no passado foi José do Egito. Esse homem que passou por maus bocados o tempo todo, sendo perseguido, sofrendo, dando em prisões, calabouços e poços, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Nós conhecemos a história de uma forma geral, e ele tinha toda a justificativa ou todo o motivo rebelde para ser um homem que fizesse tudo isso contra esse povo que fez isso contra ele. Mas José, ele age exatamente o contrário do que fizeram com ele, porque o Evangelho alcança o seu coração. Quando todos se juntaram para lhe fazer o mal, no momento devido, José devolve com o bem. Essa é a história do homem que foi injustiçado desde o início, irmãos. Essa foi a história de um homem que o tempo todo ele passou por maus bocados pelos seus próprios irmãos, no início da história. Ele foi vendido, ele foi enganado. Ele sofreu várias etapas, mas sempre um homem fiel a Deus. Nos seus atos é um homem fiel a Deus. E em vez de coroa de glória pela sua fidelidade, ele recebeu punição todo o tempo. Na verdade, a vida de José era uma vida de altos e baixos. Um momento ele estava como braço direito, outro momento ele estava como escravo, como prisioneiro. Esse homem tinha tudo para ser revoltado. Ele tinha tudo para ser desses adolescentes, desses jovens, desses adultos que são revoltados e começam a fazer aquilo que acham certo por causa do que fizeram com ele no passado. Ele tinha todo o direito de praticar atos ruins e maldades, porque tinha como se justificar naquilo que foi feito com ele. Mas José age exatamente ao contrário. Irmãos, essa é a história de Gênesis, capítulo 37 em diante. Gênesis capítulo 37 é a introdução de 13 capítulos, que vai narrar a história desse homem, de todo esse contexto, que é a maior história de um personagem na narrativa do Antigo Testamento. São capítulos destinados a contar a história exatamente de José e todo o contexto. E por que é dada tanta ênfase a essa história? Porque Moisés e Deus, chama Moisés a escrever 13 capítulos sobre a história de José. Simplesmente, irmãos, porque essa história aqui, essa narrativa, ela é um paradigma. Ou, em outras palavras, ela é um modelo de preservação do povo de Deus e libertação do povo de Deus. Veja, essa história na vida aqui de José especificamente é aquela que aponta para o Novo Testamento como na nova aliança da libertação por meio do Evangelho e a preservação também por meio de Jesus Cristo. Ela é um paradigma porque ela é um Evangelho no Antigo Testamento. Certo? Com as suas limitações de forma parcial, mas aponta diretamente para aquele que é o detentor de toda a libertação e preservação de Jesus Cristo. Por isso que é especial, irmãos, por isso que são 13 capítulos, porque cada versículo aqui, somente uma narrativa, ela é importante.
Cada detalhe é importante na história. E falando, né, em história, irmãos, note que no versículo 2, veja como é que diz. Esta é a história de Jacó. Essa palavra história, ela tem um significado imenso no texto aqui. Na verdade, em toda o livro de Gênesis, essa palavra história é uma das palavras mais importantes do livro de Gênesis. Eu vou dizer o porquê. Porque essa palavra ela é um marco que nos faz encontrar as divisões do livro de Gênesis. Não só as divisões, mas ao mesmo tempo nos faz encontrar a unidade do livro. É uma palavra que tem esse duplo sentido. Ele divide o livro nas suas histórias, mas ao mesmo tempo unifica, porque é uma história fundamentada na outra, para que se siga o caminho da progressão. Irmãos, essa palavra no original eu vou trazer aqui os irmãos para a gente conhecer, porque é importante a gente fixar isso e notar quando a gente encontrar isso no resto do livro de Gênesis. É a palavra chamada Toledot. Então, quando nós encontramos essa palavra, ela está explicando, ela está ensinando, dizendo assim, ó, aqui está um ponto final da história passada e aqui está o início da nova história. Há uma divisão aqui na narrativa. E aqui está dividido, terminando a história de Jacó e começando agora a história de José. Essa divisão clara, mas também unificadora, porque sem Jacó não existiria José. Então, por várias vezes nós vamos encontrar essa palavra Toledot aparecendo no livro de Gênesis para demarcar as limitações do encerramento de uma narrativa e o começo de uma outra narrativa. Ela significa, é traduzida como história, como gerações, como genealogia, como descendência. Então nós conhecemos as divisões do livro de Gênesis por meio dessa palavra, mas conhecemos também a unidade do livro de Gênesis por meio dessa palavra. E eu vou dizer porque é importante isso, né? Ela divide a história, fazendo tudo aquilo que eu disse, e o exemplo disso é o versículo 2, essa é a história. Essa é a história de Jacó. Agora, isso inicia a história de José. Irmãos, eu vou trazer só a questão de conhecimento, depois se os irmãos quiserem, eu dou isso com mais. Eu passo isso para os irmãos aqui me pedir, mas só para a gente ter um conhecimento aqui, pelo menos 10 vezes é trazido essa palavra no livro de Gênesis. Nós vemos ver Toledot dos céus e da terra, lá no capítulo 2, versículo 4. Nós vemos ver em Adão, capítulo 5, versículo 1. Em Noé, capítulo 6, versículo 9. Nos filhos de Noé, 10, 1. Nós vemos no próprio Sem, capítulo 11, versículo 10. Em Terá, em Abraão ali, capítulo 11, versículo 27. Em Ismael, 25, 12. Em Isaac, 25, 19. Em Isaú, 36, 1. E agora em Jacó, 37, 2. Então são demarcações no livro de Gênesis que nos ensina como ler o livro de Gênesis, porque há essas divisões claras na história, mas ao mesmo tempo também mostra que há uma unificação da história, porque uma tem que sair dentro da outra. Então, sabendo disso e diante disso, a primeira coisa que aprendemos com José é que devemos aproveitar o nosso passado, mas não para justificar os nossos pecados. Aqui se inicia uma nova história, não é? José, mostrando que a partir disso, José, diante de tudo que ele passou aqui, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, nós devemos aproveitar o nosso passado, que muitas vezes foi difícil e foi tenebroso, ou está sendo agora difícil e tenebroso para um futuro, mas fazemos isso para enxergar a bondade oculta de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele nos faz passar por frustrações, como na vida de José. Não para fazer de nós um frustrado, pelo contrário. Ele nos prova para nos aprovar, para nos transformar, para nos lapidar. Olhando para os momentos difíceis da nossa vida, é então que vemos a mão soberana de Deus, a bondade que aparentemente está oculta, mas se revela quando olhamos os detalhes e o cuidado, a preservação de Deus para com o seu povo. Deus cuida de nós, para fazer de você, homem e mulher, mais parecidos com Ele. Mas esse texto, irmãos, também nos traz exemplos de maldade que é maquinada, que é planejada dentro de um grupo específico, e aqui o mais próximo de José,
E esse pecado agora é executado, mas é um pecado que não é revelado, é um pecado que não é perdoado, é um pecado que não é abandonado. Então ele traz traumas. Ele traz traumas, não só para a vida de quem foi a vítima, mas também daquele que planejou e executou. O pecado ele traz traumas e angústias na alma. E só vai ser resolvido, irmãos, quando for tratado, e perdoado e redimido. Irmãos, eu falo isso na maior verdade possível. Quer ver um exemplo disso? Quando nós, o exemplo de Gênesis 42, mais na frente um pouco. O texto vai narrar que José se encontra com seus irmãos, havia fome ali em toda a terra, e José se encontra com seus irmãos, só que seus irmãos já não reconhecem, né? Ele está com outras vestes ali, parecido com um egípcio, e os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece eles. A fome toma conta de tudo, e José vai falar com eles. Veja lá, 42, dos versículos 18 a 21. O que acontece? Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fiquei detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. É José falando aos seus irmãos que não o reconhecem, né? 20. E trazei-me o vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. E aí eles então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados do tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Irmãos, quando o pecado ele não é tratado, veja, vocês perceberam o que aconteceu aqui, né? Depois de um tempo que José ele foi vendido, né? Nós vimos isso no final do capítulo 37. Ele vai para o Egito, vai como escravo, e depois a gente sabe, ele vira administrador, né, braço direito de Faraó. E agora ele está dando de comer aos seus irmãos, sem os irmãos o reconhecerem. E José ele faz uma troca, né? Traga o irmão mais novo, deixa aqui. E eles agora lembram, eles pensam: nós somos culpados. Porque nós vimos nosso irmão José aflito num poço. A palavra que ele usa, veja lá, versículo 21. Eles estavam a angústia da alma. Essa palavra que eu queria trazer. A angústia da alma. Nós vimos a angústia da alma de José, mas nós não lhe acudimos. E agora esse mal recai sobre a nossa vida. Porque o pecado, quando não é tratado, ele fica rondando a nossa mente e o nosso coração. Ele não nos deixa em paz, irmãos. Quando o pecado não é tratado, esse inimigo persegue a nossa alma onde quer que nós viemos a andar. Ele não abandona o nosso pensamento, ele não nos deixa em paz, porque essa culpa sempre vem ao nosso coração. A nossa memória, veja, causou ansiedade a eles. Nós estamos ansiosos, sabe por quê? Porque nós fizemos o mal e isso não foi tratado, não houve perdão, não houve conversa. Nós estamos ansiosos aqui, nós somos culpados. Veja, parece que o poder de Cristo regenerador parece que não faz efeito, né? Mas não, irmãos, é porque o pecado tomou conta do coração, não foi tratado, não houve perdão. Eles pensam, né? Nós deixamos o nosso irmão mais novo, José, no poço. E vimos a angústia da alma e nada fizemos. Nós rogamos, nós ouvimos ele rogar, né? Você viu um irmão seu lá, sendo jogado pelos próprios. E nós ouvimos ele rogar: me ajude, me tire daqui. E não lhe acudimos. Irmãos, quando nós buscamos ajuda profissional para tratar esse tipo de culpa que há no coração das pessoas, ajuda profissional, quando a nossa mente está cheia de culpa por algo que fizemos no passado, geralmente esses profissionais, eles olham para o passado e o aconselhamento, de uma forma geral aqui, eles dizem assim: neguem a culpa. Neguem, simplesmente isso. É isso que está causando angústia no seu coração? Negue.
E aí você pode perguntar, mas como é que eu vou negar o que aconteceu? Negue, esqueça, apague isso da sua mente. E viva livre, liberto dessa culpa. A culpa destrói você e você tem que se livrar dessa culpa para ficar curado. Essa é a psicologia. Mas como fazemos isso? Talvez eles possam perguntar, e eles respondem: neguem o erro. Não houve erro. Pare com isso. Esqueça, abafe. Porque quando você fez isso, você era jovem, você não tinha vivido, você não tinha consciência do que era viver. Negue isso. Você não sabia o que estava fazendo. Pronto, acabou, esquece. Vamos fazer aqui uma terapia, tome uns remédios aqui e você vai ver o resto da sua vida agora dependendo de antidepressivos. Porque você não consegue esquecer. Irmão, se o problema da culpa fosse negar o pecado, nós chegaríamos a uma conclusão trágica. Porque se a culpa se resolve pela negação do pecado, então não há culpa. E se não há culpa, não há pecado. E se não há pecado, não precisa-se de redenção. E se não precisa de redenção, não há cruz. E se não há cruz, não existe Cristo. Se não existe Cristo, irmãos, não existe salvação. Porque Cristo ele não veio só remover o meu pecado, mas ele veio perdoar a minha culpa. Esse sim nos liberta da culpa, não nos fazendo esquecer, irmãos. Não é isso. Não é um antídoto que nos faz esquecer. Ele não pinça a nossa memória e tira isso da memória. Não. Mas é um perdão regenerador. É um perdão que nós lembramos daquilo, enxergamos aquilo, mas dentro daquilo nós vemos a bondade de Deus, porque o Senhor me regenerou, me restaurou. Isso já não mais me aflige, não alcança mais a minha alma, porque o Senhor me perdoou, porque eu tratei com as pessoas o pecado. Porque se assim não for, irmãos, quando não há redenção desses conflitos entre pessoas, esse pecado nos persegue. E adivinha só quando ele sossega? Qual é a única forma desse pecado ficar sossegado? Quando ele mata o indivíduo. Irmãos, a Bíblia nos dá uma opção quando estamos em conflito com outras pessoas. Assim como houve aqui entre os irmãos de José. E a opção é reconciliação, é perdão, é remover o orgulho, é tratar o coração. Eu sei que tudo isso é difícil, irmãos, porque somos seres orgulhosos. Somos seres difíceis de tratar, de dar o braço a torcer. Mas essa é a saída que a Bíblia nos dá e é a única. Eu trouxe uma referência de um homem do aconselhamento bíblico do domingo passado. Eu trago outro aqui, esse que se chama Ken Sande. Ele é uma referência no aconselhamento e ele tem um livro muito bom que se chama O Pacificador. E é interessante, irmãos, porque ele ilustra aqui o conflito como uma colina escorregadia. Não sei se vocês vão ouvir falar. Se não, a primeira vez agora. Uma colina escorregadia. Imagine um semicírculo. Uma colina escorregadia. E no centro da colina, onde está o lugar mais seguro, ou menos escorregadio, diante da reação ao conflito, colina escorregadia dos conflitos, então ele tenta retratar isso. Então, no centro da colina, onde menos escorrega, temos a reação de pacificação diante do conflito, que é a reação bíblica, que é repleta de perdão, que é repleta de reconciliação, de responsabilidade, de mediação, de ajustar as coisas da melhor forma possível, de tratar o coração. Isso está no centro da colina que menos escorrega. Mas nas duas extremidades, onde se vai escorregando nessa colina, temos dois tipos de reação ao conflito. E talvez você se enquadre melhor em um deles. As duas reações que existem é a reação de ataque e a reação de fuga. Diante do conflito, o que é que você faz? Você ataca ou você foge? E essas costumam ser geralmente as nossas reações, irmãos. E nas últimas consequências, tanto de ataque quanto de fuga, a última consequência das duas é a morte. A reação de ataque ela começa quando você reage a um conflito de forma ofensiva. Diante de um problema entre você e o seu cônjuge, você, seu pai, sua mãe, você, seu irmão, a sua família, ou entre amigos, ou dentro da igreja, seja lá onde for. Diante de um problema, de uma discussão,
A reação de conflito é uma forma, a reação de ataque é uma reação ofensiva, é uma reação com litígio, passa a ser agora depois ofensas morais, veja, uma escada, né? É algo que vai subindo, depois passa a ser ofensas físicas. É o rompimento da paz. Você quer resolver no braço, ou com palavras ofensivas. Talvez você se enquadre em um desses. Irmãos, a última consequência da reação de ataque é o assassinato. A última consequência é o ódio, o assassinato. Né? A reação oposta é a reação de fuga, que também não resolve o problema. A reação de fuga é quando a pessoa começa a negar o problema. Não, isso não existe, não. O problema é entre eu e fulano. Não, é coisa da sua cabeça. Não, já não foi resolvido isso. Não precisa disso. Ele começa a negar o problema. O problema existe, mas ele tenta abafar, passar um apagador, uma borracha. Não, isso não existe. E aí quando ele não consegue negar o conflito em seguida, ele foge do conflito completamente. Ele deixa de vir à igreja, ele chega mais tarde em casa para não ter essa conversa com a esposa, nem com o marido. Ele já muda de emprego porque ele não quer resolver esse conflito no emprego. Ele muda de igreja porque ele não quer ser tratado na igreja. Ele foge. Ele foge completamente do conflito, né? Muda o telefone, ele fica com vergonha. Ele vira o rosto quando ele vê, porque não quer tratar isso. É um tipo de fingimento de paz. Enquanto o outro é rompimento de paz, esse aqui é um fingimento de paz. Em última consequência, irmãos, enquanto o ataque gera o assassinato, a fuga gera o suicídio. Foi isso que aconteceu com Judas. Ele não conseguiu resolver o problema. Ele resolveu o problema da pior forma possível dentro da sua vida. Note que essa história de conflitos entre os irmãos não começam aqui em Gênesis capítulo 37. Eu trouxe essa ilustração do livro de 500 só para a gente ter uma noção do quanto isso é verdade nas nossas vidas. Nós sempre puxamos para um lado ou para o outro. O nosso foco é o centro da colina, mas sempre temos ou uma reação de ataque ou uma reação de fuga. E nenhuma das duas são as melhores coisas para vivermos. A história de conflito entre irmãos aqui não começa em Gênesis 37. O próprio pai dessa família, lembram, Jacó, antes mesmo de nascer, que ele estava dentro do ventre da sua mãe, em pleno conflito, junto com seu irmão. Jacó, dentro do ventre, ele já brigava com Esaú. Mas não só aí, antes de Jacó ser transformado pelo próprio Deus, Jacó era conhecido, e o seu próprio nome vai dizer isso, como um enganador. A ponto de enganar o seu próprio pai. Veja, irmãos, ele engana, lembra da história de Jacó? Ele engana o pai para tomar do irmão a primogenitura. E veja como ele faz, né? Ele pega uma pele de animal, coloca sobre os seus braços, né? Manda a mãe fazer uma comida, e aí o pai toca nos braços, pensa que é Esaú, e derrama a bênção sobre ele da primogenitura. Ele se passa por Esaú. Interessante porque as mesmas coisas parecidas acontecem agora na narrativa do capítulo 37. Os filhos enganam o pai. Os filhos agora dizem que vendem José e dizem: ó, teu filho está morto. Com uma túnica melada de sangue, ele entrega ao pai, a Jacó. E Jacó agora chora porque pensa que o filho ele enganou e agora é enganado. Não só isso, irmãos, veja, a forma de resolver o conflito aqui dos irmãos de José foi o ataque. Vamos matar o nosso irmão. Nós não conseguimos resolver isso. Não há perdão. Não há tratar de coração. Vamos matá-lo e está resolvido. Veja também, irmãos, a similaridade que existe enquanto Isaac, né? Pai esse de Jacó e Esaú. Enquanto Isaac gostava mais de Esaú, sua mãe gostava mais de Jacó. E no tratamento agora dos filhos de Jacó, ele comete o mesmo erro da criação dos seus filhos. Ele foi tratado com essa divisão, e o pai gostava mais de um, a mãe de outro. Agora ele faz a mesma coisa, porque ele vai dizer, o texto vai dizer que Jacó era o filho preferido, perdão, José era o filho preferido de Jacó. Ele comete o mesmo erro. Ele gostava mais de José.
E o texto vai dizer porque ele gostava mais de José, porque era o seu filho da velhice. E talvez também porque era o filho da mulher que ele mais amava, Raquel. José era conhecido também, diz o texto, capítulo 37, por trazer as más notícias do seu irmão. Né? Qual irmão gosta de um irmão como esse? Veja, os irmãos mais velhos saíam para trabalhar, para pastorear as ovelhas, e o irmão mais novo ia lá para averiguar se eles estavam trabalhando. E depois denunciava ao seu pai. Isso crescia cada vez mais o ódio no coração dos seus irmãos. José era conhecido por trazer as más notícias. José, o mais novo, era responsável pelos mais velhos. E ainda para piorar, o pai decide fazer somente para ele, e o texto vai trazer isso à tona, né? Porque todo detalhe ele é importante para a narrativa. Ele vai trazer uma túnica talar. Na verdade, ele vai fazer uma túnica talar. E só José agora vai usar essa túnica. Todos têm uma túnica comum, que era aquela túnica que vinha até o joelho, de manga curta. Mas a túnica de José era a túnica talar de mangas compridas. A túnica vinha até os pés e as mangas vinham até o pulso. É interessante porque esse tom da Bíblia, ela vai ter que perpassar por toda a Bíblia, né? Aquele que queira estar acima, aquele que esteja à frente seja o último, né? Aquele que quer ser o primeiro seja o último. O mais novo está sobre os mais velhos. Você vê Davi, né? Em Samuel, vai ser escolhido Davi ali. Vem todos os irmãos de Davi, os fortes e homens de guerra. E aquele mais fraco, mais franzino, aquele que menos preparado, o pastor de ovelhas, o mais novo é escolhido sobre os mais velhos. É um tom das Escrituras. Interessante, irmãos, porque tudo isso, todos esses detalhes que a narrativa solta, vai soltando aos nossos olhos, eles nos mostram que tudo isso influenciava para que o ódio do coração dos irmãos de José aumentasse cada vez mais. Cada vez mais. É ele que toma conta dos irmãos mais velhos, é ele que vai supervisionar o trabalho dos mais velhos, é ele que tem uma túnica que só ele tem, ele é diferenciado, é ele que é o filho da velhice, é o filho preferido, é ele que é o filho da mãe amada, da mulher amada, Raquel. E seus irmãos o odiavam mais e mais e mais e mais. Irmãos, nós acabamos de ver que a reação de ataque, quando se há ódio e ódio e ódio, a última consequência é a morte. O texto gasta tempo dizendo que eles o odiavam. Veja lá, por exemplo, versículo 4, né? Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, eles fizeram, odiaram-no. E continua. E já não lhe podiam falar pacificamente. Era sempre de ataque. Aí, versículo 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Veja o versículo 8. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam. Veja, quando a narrativa ela traz a mesma palavra, sobre o mesmo contexto ali, para a mesma pessoa, é porque há uma ênfase a ser dada aqui. O ódio ir crescendo cada vez mais. Por quê, irmãos? Porque o pecado não é tratado. E tudo que nós fazemos, mesmo sem intenção, mas quando há um requisito de pecado não tratado, isso é somado à conta. E daqui a pouco está uma bola de neve. E daqui a pouco já é muita coisa para se pensar e tratar. Então, ou vamos matar ou vamos morrer. O ódio aumenta e aumenta e aumenta. E as coisas não são tratadas de forma digna, de forma bíblica. É bem verdade, irmãos, que o assassinato é a última consequência. Talvez você nunca tenha matado ninguém, espero que não. Mas não só isso o ódio traz ao coração. Mas o ódio muitas vezes traz ao nosso coração a falar mal da vida do outro, a ponto de destruir a vida dele. Às vezes nós falamos mal dos outros a ponto de difamar, a tal ponto de destruir a vida. Tudo aquilo que ele demorou para construir por causa de um erro, nós falamos mal e destruímos a vida da pessoa.
Às vezes nós temos uma informação acerca daquela pessoa com uma meia verdade, a ponto de, o intuito de destruir a história daquela pessoa por uma falha, às vezes. Em vez de tratar o coração, a gente prefere pisar no pescoço. E aí nós começamos a maquinar o mal, porque o ódio está crescente e crescente no nosso coração. É isso que os irmãos de José fizeram, começaram a maquinar o mal. As coisas pioram porque agora José tem 2 sonhos, no qual ele é responsável por toda a sua família. E os sonhos significam a mesma coisa. Veja lá, versículo 5 ao versículo 9. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. E aí o sonho vem, versículo 6. Pois ele disse: logo vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante meu. Veja o que José está dizendo. Eu estou acima de vocês. O meu sonho foi que vocês me serviam. Irmãos, que banquete para alimentar um ódio, não é? E ele não termina aí, ele continua. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinará sobre efeito, versículo 8, sobre efeito sobre nós, com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? É isso mesmo que está falando? E com isso tanto o odiavam, por causa dos seus sonhos, das suas palavras. Aí veja o versículo 9, irmãos. Teve ainda outro sonho, e referiu-se agora a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. O sonho ele revelava o senhorio de José sobre a sua casa. Mas veja como a sua casa reage a esse sonho, versículo 10. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a incliná-los perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Interessante, irmãos, aqui é com essas informações que seus irmãos ainda mais odiavam, né? A inveja toma conta junto com o ódio dos seus corações. Mas o pai Jacó, né, Israel, ele considerava o caso. E aqui a palavra é: ele guardava no coração o caso. Ele não sabia explicar o sonho, mas ele tinha certeza que aquilo era vindo do próprio Deus. Ele se calava e guardava no seu coração. Irmãos, o que acontece com tanto ódio guardado, suprimido, depositado no coração daqueles homens? Né? Eles maquinam mal, eles planejam, eles sentam e vamos ver como nós vamos matar o nosso irmão. Vamos fazer uma estratégia aqui para matar o nosso irmão. Eles decidem matar o próprio irmão. Interessante, irmãos, porque não só esse capítulo, mas toda essa narrativa do capítulo 17 ao capítulo 50, nós vemos o próprio Cristo, né, um tipo de Cristo na vida de José, porque ele foi aquele que sofreu, que foi negado, que foi prometido a morte. O próprio Cristo, ele passa por isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Ele foi prometido de morte. Ele veio para servir os outros. Ele não falou nada, ele não foi contra os seus, mas ele pregou a regeneração, o reino de Deus. E mesmo assim foi apregoado, foi levado à morte e ainda intercedeu por aquele povo. Ele é um tipo de Cristo, José, porque ele faz exatamente isso. Ele sofre calado, ele passa os perrengues da vida calado, sentindo, sendo fiel a Deus. José não chegou a ser morto, providência de Deus, porque havia uma outra coisa envolvida aqui, um aspecto histórico. A gente vai falar disso, né? Porque, e abrindo um parênteses aqui, há 2 personagens principais aqui na narrativa do capítulo 17 ao 50. O tipo de Cristo é José, né? Mas a preservação histórica não veio por meio de José, mas veio por meio de Judá, que era em Judá que estava o cetro, ligado ao rei. Era de Judá que viria Jesus Cristo. Então veja, José é um dos personagens principais, sim, é ele que é o tipo de Cristo, é ele que é usado para preservar, mas ele é usado para preservar a descendência do Salvador, que é Judá. E por isso que no próximo capítulo, no capítulo 38, vai ser um capítulo tratando sobre Judá e toda a sua história.
Porque ali é o grande centro da história, porque José precisava ser usado por Deus, tipificando Cristo, para preservar a descendência do Salvador. Irmãos, mas isso vai ficar para o próximo capítulo, mas voltando aqui à nossa narrativa, os irmãos de José, eles saíram a apacentar então o rebanho do pai. Versículo 12 a 17, veja lá. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentaram teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Então disse-lhe Israel: vá agora e vê se vão bem teus irmãos o rebanho e trazer-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Veja como Deus, a bondade de Deus aqui oculta, né? Veja nos pequenos detalhes do texto. José saiu a procurar seus irmãos. Os irmãos não estavam onde eles disseram que ia estar. E agora ele simplesmente encontra um homem errante que vai lhe guiar o caminho onde estão seus irmãos. É bem verdade que vai guiar um caminho para a morte, né? Porque os irmãos estão planejando ali. Mas nada disso foge da bondade e do controle de Deus. Acima de tudo isso, irmãos, acima desse relato aqui, há um decreto de Deus que está aqui controlando todas as coisas para que nada fuja do seu controle e desemboque naquilo que é principal, a descendência do Salvador. E aí encontra esse errante no campo e o errante, veja lá o que ele diz. Versículo 15, finalzinho: que procuras? O errante pergunta a José. E aí José responde, versículo 16: procuro meus irmãos, diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Aí disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos, os achou em Dotã. E agora, versículo 18, eles fazem aquilo que o ódio corrompe seus corações. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Aquilo que era só um sentimento, irmãos, aquilo que era só um desejo, agora passa a ser um plano e logo em seguida a execução do plano. O pecado, ele faz isso no nosso coração. Ele começa com um simples desejo, uma simples vontade, uma faísca de odiar, de querer matar. Mas isso, quando é alimentado pela falta de tratar do coração, isso vai virando uma bola de neve a tal ponto de se planejar a morte e de se executar a morte. Eles conspiraram para matá-lo. E ainda zombaram dele. Olha, vem aí o sonhador, diz o texto. Olha quem está vindo aí, é o sonhador. Eles maquinaram o mal. Eles maquinaram a morte do irmão. E aí veja o que aconteceu, irmãos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Veja a bondade oculta de Deus. Se levanta agora o primogênito, o responsável pelos demais, Rúben, e vai dizer: não, embaixo da vontade decretiva de Deus, ele se levanta e vai dizer: não vamos matá-lo, porque eu sou responsável. O sangue vai estar em minhas mãos. Não vamos matá-lo. E veja, versículo 21. Livrou da mão dele, não tiremos a vida. E também disse Rúben, versículo 22. Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. E veja a intenção de Rúben. Disse para o livrar deles, a fim de restituir ao seu pai. Então, o plano de Rúben agora sendo falado no seu coração pelo Espírito, foi que não deixe seus irmãos matarem José, livre-o da mão dele e devolva ao pai. Mas, acima disso, né, o decreto de Deus está sendo realizado aqui. E talvez, irmãos, José tenha preferido, ou alguém no lugar de José tenha preferido morrer do que ser jogado naquele poço. Você sabe lá o que é que tem ali dentro e o que ele passou ali dentro. Os irmãos vão dizer que nós ouvimos o clamor do nosso irmão. Nós vimos a sua alma sendo abatida e nós não damos ouvidos. Veja o que é que José, ele viveu um inferno ali dentro daquele poço.
Talvez ele tenha até preferido morrer, né? Ou qualquer um no lugar dele. Rubem é levantado e vai dizer: você não vamos matá-lo. Decreto de Deus, a bondade de Deus oculta ali. Porque José não podia morrer ainda. Havia uma história, uma narrativa a ser cumprida. José deveria ser aquele que preservaria a casa, o povo de Deus. Tá? E veja, e a promessa a José é que ele seria maior do que seus irmãos. Isso a gente vai encontrar lá no final do livro de Gênesis, né? O próprio Jacó dando bênção aos filhos, e a promessa aqui a José é que ele seria maior que os irmãos. Mas a promessa para ajudar, aquele que tomaria o cetro, teria o cetro, é que ele abençoaria todas as famílias, seria a bênção de Abraão, através de você abençoar todas as famílias da terra do Salvador. E aí, irmãos, quando José chega ao versículo 23, a primeira coisa que eles falam que eles fazem, por isso que os detalhes são importantes. Lá nós vimos no primeiro versículo, primeiro e segundo versículo, que José foi presenteado com uma túnica, né? Uma túnica que somente ele tinha. E agora o que os irmãos fazem? Eles pegam essa túnica, veja lá, versículo 23, eles despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram ele na cisterna vazia e sem água. E agora, sabe o que eles fazem, irmãos? Eles sentam para comer. Veja a que ponto o pecado tomou conta do coração deles. Nós vimos lá no capítulo 42, que eles começaram a pensar no que eles fizeram. Mas aqui parece que é algo sem emoção. O pecado tomou conta do coração deles a ponto de eles sentarem para comer, tendo seu irmão sido jogado ali. Sentando-se para comer, olharam e eles viram que era uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, versículo 25, né? E seus camelos trazendo aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E aí quem se levanta agora, irmãos? Aquele que precisava ser preservado, Judá. Agora ele é inserido na narrativa. Um outro personagem principal, que vai ser menos evidente de toda a narrativa, é verdade, mas é personagem principal. Aquele que precisava ser preservado, porque dele viria o Messias de Jesus Cristo. Ele se levanta e diz assim, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, versículo 27, vendemos-los aos ismaelitas e não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. E seus irmãos concordaram. Usado por Deus, Judá se levanta, aquele que viria dele, ou da sua descendência, Jesus Cristo. Ele se levanta e diz, não vamos matar o nosso irmão, vamos vender. E ele foi vendido aqui aos ismaelitas para ser vendido ao Egito. E que é interessante, porque o pastor Paulo ele vai olhar para esse texto e vai dizer, José não foi vendido, José foi enviado. Ele precisava ir a cumprir a vontade de Deus. Ele não foi vendido, ele foi vendido numa perspectiva humana, mas numa perspectiva divina, ele foi enviado. E passando, versículo 28, os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alcançaram e os tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Jesus ele foi vendido por 20 moedas. Mas ele não foi vendido, ele foi enviado à cruz. Assim, numa perspectiva humana, o grande traidor achava que estava vendendo Jesus Cristo, a sua alma e seu corpo, onde na verdade ele estava enviando aquele que veio morrer, enviando para a sua morte, para a sua cruz, por mim e por você. Só que aí, irmãos, quando Rubem volta, versículo 29, à cisterna, ele fica louco. Eis que José não estava nela. Então Rubem rasga as vestes,
agora eu sou responsável pelo meu irmão mais novo, e o que é que eu vou fazer? E versículo 30, e voltando os seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei agora? Então eles têm uma ideia maléfica. Essa túnica que somente José tem, porque ele é o maioral entre nós. Vamos melar de sangue e levar. O nosso pai, ele vai tirar as próprias conclusões. Então eles tomam a túnica, versículo 31 de José, mataram um bode e molharam no sangue e enviaram a túnica talada de mangas compridas e fizeram-no levar ao seu pai e disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. E aí, como conclusão óbvia, naquele contexto, versículo 33, Jacó, ou Israel, ele reconhece e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. E aqui a culpa vem agora sobre Jacó, porque ele diz, eu enviei meu filho aí atrás de meus outros filhos, meu filho mais novo, e agora, por causa disso, ele foi morto. A culpa é minha. Veja que há sempre a culpa relacionada, porque não é tratado as coisas. Então Jacó, só resta ele, versículo 34, rasgar suas vestes, cingir-se pano saco e lamentar pelos seus filhos muitos dias. Então levantaram-se todos os seus filhos, versículo 35, e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele, porém, recusou de ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai amargamente. E aí, irmãos, versículo 36, agora o último versículo, a gente vai encerrar. Acontece que os midianitas, aqueles que receberam José do poço, eles venderam José no Egito a Potifar, que era o oficial do faraó, comandante da guarda. Note, irmãos, que no capítulo 39, volta os seus olhos para o texto, no capítulo 39, versículo 1, começa exatamente onde terminou o capítulo 37. O capítulo 37 termina narrando que foi vendido José a Potifar, ao Egito. E o capítulo 39 começa, José foi levado ao Egito, a Potifar, oficial do faraó. Veja, há uma continuação aqui que liga o versículo capítulo 37 ao capítulo 39, contínua, mas dentro disso é interrompido. O capítulo 38 vem entre 37 e 39 para trazer à nossa mente exatamente a importância da descendência de Judá. E como foi tratado isso? Porque toda a descendência de Cristo foi feita por pecadores, extremos pecadores, de prostitutas, de pessoas que eram vistas e esse não merece nada nem ninguém. Mas de Judá não se apartava um cetro, objeto esse de realeza, pois dele vinham descendentes de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então, irmãos, o que fica na nossa mente aqui, no capítulo 37 de Gênesis, é que o ódio, quando é colocado diante das reações entre os conflitos, seja a de fuga, ou seja, de partir para cima, de ataque, eles são reações que não são bíblicas, mas que fazem parte do cotidiano das nossas vidas. É isso que o Espírito, quando habita em nós, ele traz o domínio próprio, a longanimidade, a ser pacífico, ou ser paz, porque é tratar os conflitos de forma que a gente não despenque nessa colina escorregadia. Não acumule raiva, rancor, ódio. Não deixe, porque qualquer coisa que acontece, até sem a intenção disso, faz com que você vá acumulando essa dívida, vá acreditando ao seu coração essas coisas, a ponto de virar uma bola de neve e engolir não só você, mas a sua casa e as pessoas que estão ao seu redor, porque não foi tratado. Mas trate todas essas coisas em amor, irmãos. Que possamos ser uma igreja sã. Que possamos ser maduros o suficiente para tratarmos uns com os outros os nossos problemas. Que você seja sã e tenha uma teologia significativa a ponto de, na sua casa, você conseguir tratar com a sua esposa, com os seus filhos, em exemplo e em amor, de forma bíblica, tudo aquilo que vier de conflito e de dificuldade. Porque a coisa mais normal que nós vemos hoje, irmãos,
São pais que não falam com filhos, ou vice-versa, filhos que não falam com pais, porque as coisas não foram tratadas e sentadas e conversadas em amor. Nós vemos hoje cônjuges que, e pasmem, isso é bem comum, que não dormem nem no mesmo quarto. Hoje as casas estão sendo construídas com 2 quartos, porque na hora de dormir cada um tem o seu cantinho, cada um tem o seu momento, porque não quer conflito, quer paz, né? E aí eles fogem do conflito fazendo isso. Não é assim que a Bíblia trata. Quando há culpa no seu coração, irmãos, não negue a culpa, não negue o pecado, não negue os traumas da sua vida. Quando vocês olharem para o passado, para a infância, para a adolescência, ou seja lá, se vocês estiverem passando por isso, não neguem isso, não é a forma de resolver. Isso é o que a ciência diz. Mas o que a Bíblia diz é, você não deve negar, mas você deve confessar a pessoa magoada que teve esse trauma e ao próprio Deus. Porque só Ele tem o poder de regenerar o nosso coração, de transformar o nosso coração. Assim como foi na vida de José, homem fiel a Deus, passou por vários traumas, mas ele continuou fiel ao Senhor. Irmãos, que essas coisas, todo esse princípio, esse conceito, seja aplicado ao nosso coração. Não é fácil, não. Não é fácil. Porque isso vai tudo contrário ao que o nosso ser é e ao que a nossa carne quer. Porque quanto mais maldade é colocada sobre as nossas vidas, mais maldade nós queremos revidar e queremos fazer. O nosso orgulho não nos deixa resolver as coisas de forma pacífica. Mas que, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, possamos resolver cada situação dessa. Para que daqui a pouco, irmãos, se isso não for resolvido, nós não conseguimos sair dessa bola de neve. Façamos isso porque Cristo fez isso por nós. Porque Cristo nos ensinou. Para a honra e para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, por essa palavra. Porque através dela o Senhor nos ensina tantos princípios que são difíceis de praticar, é verdade. E são difíceis de colocar em prática, de tratar, mas não há outra saída, Senhor. O Senhor sabe isso. Então coloca em nosso coração a sensibilidade e a doçura de enxergar essas coisas em nós mesmos, em nossos irmãos, a transparência na nossa casa, no nosso cônjuge, entre pais e filhos, famílias, no trabalho, na igreja, a ponto de tratarmos isso assim como o Senhor nos ensina. E essas coisas que aconteceram no passado, esses traumas, essas dificuldades, não venhamos a levar como justificativa para o que fazemos hoje. Mas que possamos olhar para trás, que em meio a tudo isso, a bondade do Senhor estava oculta, e que possamos enxergar que isso nos seja revelado, a ponto de dizer que até nessa dificuldade, nesse trauma, eu glorifico a Deus, porque Ele estava no controle de todas as coisas. Ó Deus, que possamos enxergar a Tua bondade oculta em meio aos conflitos, possamos enxergar também a nossa necessidade de pedir perdão e perdoar. Possamos enxergar quando o nosso coração estiver cheio de coisas maléficas. E possamos, quando nós estivermos fazendo planos e maquinando o mal, que o Senhor nos constranja com a Tua palavra, a ponto de enxergarmos que isso é maldade e a deixarmos. Possamos resolver tudo isso pacificamente. As coisas sejam tratadas. Que o nosso coração seja sincero, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.